A maioria das pessoas diria que Steve Jobs era um gênio, mas você estaria enganado ao pensar que ele e a Apple nunca pegaram, alguns diriam até roubaram, ideias e designs de outras empresas. Veja a empresa alemã Braun e seu lendário designer Dieter Rams. Aqui está o rádio transistor Braun T3, criado por Dieter Rams, e aqui está o iPod original de 2001. Aqui está o emissor infravermelho da Braun e a câmera iSight da Apple. O rádio Braun T1000 e o Power Mac G5 da Apple, o alto-falante Braun L1 e o iMac de 2009. Aqui está a calculadora Braun de 1997 e o app de calculadora do iPhone. Steve Jobs nunca escondeu que muitas de suas melhores ideias vinham de outras pessoas. Na verdade, ele era aberto sobre sua busca constante para encontrar as melhores pessoas possíveis de quem roubar ideias. E a maior influência sobre Steve Jobs, que a maioria das pessoas não conhece, foi este cara, Edwin Land, o fundador da Polaroid. Land era basicamente o Tony Stark de sua época. Depois de largar Harvard aos 19 anos em 1928, ele começou a produzir uma quantidade insana de invenções. Filtros polarizadores de luz, óculos tridimensionais em cores animação colorida para jukeboxes, óculos militares, bombas inteligentes e fotografia vetográfica. Com 553 patentes registradas em vida, Edwin Land ficou atrás apenas de Thomas Edison. Mas sua maior conquista foi a câmera instantânea Polaroid. Antes da chegada da Polaroid, os fotógrafos precisavam tirar suas fotos e enviar o filme para um laboratório para ser revelado, o que levava dias. Mas Land colocou todo esse processo em uma caixinha que você podia carregar no bolso, para que qualquer pessoa pudesse simplesmente apontar a câmera, apertar um botão e receber uma foto instantaneamente. Jobs adorava Land, dizia que ele era um de seus heróis. E quando finalmente conheceu o inventor, disse que foi como visitar um santuário. De muitas maneiras, a Apple foi bem-sucedida porque Jobs a modelou seguindo o exemplo de como Land construiu a Polaroid. Então, neste vídeo, vamos ver exatamente o que Jobs aprendeu com Land e reconstruir o manual que Jobs usou 2 vezes para transformar a Apple na empresa de tecnologia mais icônica do mundo. A coisa mais óbvia que Steve Jobs herdou de Edwin Land foi uma obsessão pela simplicidade e pela experiência do usuário. Todo produto, toda interface precisava ser uma experiência completamente natural e intuitiva para o cliente dele. Deve ser intuitivo, quase precognitivo. Quero saber o que você quer fazer antes mesmo de perceber que quer fazer isso. É fácil esquecer o quão revolucionário foi o primeiro computador Macintosh. Foi o primeiro computador pessoal popular em que você não precisava ser um especialista para configurá-lo ou instalar um software. Ele também apresentou o mouse para um grande público pela primeira vez. Você podia simplesmente apontar e clicar no que quisesse na tela. Essa obsessão pela simplicidade e pela experiência do usuário está enraizada no DNA da Apple e quase certamente veio da influência de Land. As primeiras câmeras Polaroid de Land tinham filme de revelação instantânea, o que representou um salto enorme em facilidade em relação às câmeras antigas, que exigiam um laboratório para revelar o filme. Mas você ainda precisava puxar abas e acionar interruptores para fazê-la funcionar. Foi um sucesso imediato, mas Land não ficou satisfeito. Ele queria que a tecnologia da Polaroid fosse ainda mais simples do que a do Model 95 e tivesse um visual e um toque ainda mais bonitos nas mãos de seus clientes. Eles estavam longe do sonho, sobre o qual eu costumava falar naquela época, de poder tirar uma carteira do meu bolso. E talvez abrir a carteira, apertar um botão, fechar a carteira e ter uma foto. Então, sua maior invenção foi lançada em 1972, quando Steve Jobs tinha apenas 17 anos,
a câmera SX70. O manual da SX70 dizia que a câmera tinha apenas um propósito: para te libertar do que é complicado e tedioso ao tirar fotos, tornando isso finalmente um ato criativo e simples. Land pegou algo desajeitado que todo mundo simplesmente aceitava e reduziu isso a um dispositivo pequeno, bonito e integrado. O plano de jogo de Jobs na Apple. O que vamos fazer é eliminar todos esses botões e simplesmente criar uma tela gigante. Uma tela gigante. Jobs certamente poderia falar sobre a tecnologia complexa dentro de seus dispositivos, mas ele estava muito mais focado no que importava para seus clientes, a experiência do usuário. A coisa mais legal sobre o iPod é que toda a sua biblioteca de músicas cabe no seu bolso. Agora você pode carregar toda a sua biblioteca musical no bolso, algo inédito. Esse é o iPod. Essa simplicidade fez eles ganharem muito dinheiro. O mercado para os produtos deles explodiu porque eles podiam ser usados por todos, não apenas por especialistas e profissionais. A Swinger, a incrível nova câmera Polaroid Land de baixo custo para fotos em preto e branco em 10 segundos. Pessoas comuns começaram de repente a usar e comprar câmeras o tempo todo depois que a Polaroid lançou a SX70, e Steve Jobs criou vários booms tecnológicos, primeiro com computadores pessoais, depois com dispositivos de música digital e, finalmente, com smartphones de tela sensível ao toque. Ambos viam o panorama geral, mas o foco nos detalhes tornou seus produtos bem-sucedidos. Mas Land também sabia que uma engenharia incrível não era suficiente. Para deixar sua marca, você precisa conquistar a imaginação das pessoas. Então, ele fazia grandes e carismáticas apresentações keynote nas reuniões de acionistas, onde simplesmente tirava uma nova câmera minúscula do bolso e tirava uma foto instantânea bem ali no palco. Assim, as pessoas podiam realmente entender o que ele havia criado sem precisar ouvir todos os detalhes técnicos. Ele criou a fórmula original das apresentações keynote de tecnologia. E Jobs levou essa fórmula para outro nível. Ele elaborava cada pequeno detalhe do seu discurso até que estivesse perfeito, pegando emprestado o truque de Land de surpreender o público com uma revelação repentina do produto. Jobs e Land apresentavam seus produtos de uma forma que fazia as pessoas comuns perguntarem: o que é isso? Eu quero um. Eles focavam em como as pessoas realmente usariam o produto. Land dizia que tirava uma foto e via a imagem em segundos. Jobs dizia: 1000 músicas esperando por você bem ali no seu bolso. Land também era um publicitário inteligente. Ele lançava suas invenções nas maiores revistas do mundo, como a Time e a Life. Ele também encomendava campanhas publicitárias que transformavam as invenções da Polaroid em um item indispensável na vida americana. Isso claramente influenciou Jobs. Em 1984, quando a IBM dominava o mercado de computadores pessoais, Steve decidiu partir para o ataque com um marketing criativo para o novo Apple Macintosh. Ele contratou o diretor Ridley Scott para dirigir um comercial do Super Bowl que posicionava a IBM como o grande irmão opressor e a Apple como a resistência criativa pronta para destruir o monopólio. No dia 24 de janeiro, a Apple Computer vai apresentar o Macintosh. E você vai ver porque 1984 não será como 1984. E um pouco depois, Steve Jobs revelou o Macintosh, relativamente pequeno, tirando-o de uma caixa no palco enquanto a plateia enlouquecia. Steve Jobs criou esse hype incrível para o Apple Macintosh ao focar nos sentimentos das pessoas em relação ao seu produto e fazer um verdadeiro espetáculo no processo. Tudo isso ele aprendeu com Land. Ok. Então, Edwin Land patenteou a maioria dos componentes principais da SX70 e foi o cérebro técnico por trás de toda a operação da Polaroid. Um executivo da Polaroid uma vez admitiu que Land era a única pessoa na empresa que entendia todos os detalhes técnicos do processo de produção da CX70
Ele nunca recebeu a pergunta que às vezes faziam ao Jobs: o que você realmente pode construir? Você não sabe programar. Você não é engenheiro. Você não é designer. Você não sabe nem pregar um prego. Como isso acontece 10 vezes ao dia? Eu vejo Steve Jobs como um gênio. O que você faz? Eu conduzo a orquestra. Você é um ótimo músico, se senta ali e é o melhor no seu papel. Steve Jobs não era o cérebro técnico por trás dos produtos da Apple do jeito que Edwin Land era. No entanto, ambos impulsionaram a visão unificadora que tornou possível que seus engenheiros e designers trabalhassem juntos. O que é liderança é ter uma visão, ser capaz de articulá-la para que as pessoas ao seu redor possam entendê-la e obter um consenso em torno de uma visão comum. No caso da Apple, isso significava traçar o mapa dentro do qual pessoas brilhantes como Steve Wozniak e Johnny Ives pudessem trabalhar. Quando Land e Jobs se encontraram nos anos 80, ambos falaram sobre serem capazes de visualizar seu produto antes que ele realmente existisse. Segundo o executivo da Apple, John Sculley, Land afirmou: "Eu via como a câmera Polaroid deveria ser. Era tão real para mim como se estivesse bem na minha frente, antes mesmo de eu ter construído uma." E Steve Jobs disse: "Foi exatamente assim que eu vi o Macintosh. Não havia como fazer pesquisa de mercado sobre isso. Então eu tive que ir lá, criar e mostrar para as pessoas e perguntar: e agora, o que vocês acham?" Ambos estavam quebrando barreiras. Então, eles odiavam pesquisa de mercado e grupos focais. Land achava que toda invenção significativa precisava ser surpreendente, inesperada, e tinha que surgir em um mundo despreparado para ela. Se o mundo estivesse pronto, mal seria uma invenção. Jobs seguiu quase exatamente o exemplo do seu herói. Sabe de uma coisa? Eles estão nos pagando para tomar essas decisões. É por isso que muitos clientes nos pagam, para fazermos os melhores produtos possíveis. Se conseguirmos, eles os compram. Se não conseguirmos, eles não compram. E tudo vai se resolver. Minha anedota favorita, porém, sobre a ligação entre esses dois visionários é que Land basicamente previu o iPhone que Jobs acabou construindo. Nesta gravação de 1970, você pode ver essa visão de smartphone acontecendo na mente de Land. Ainda estamos longe de realizar o conceito de uma câmera que seria como o telefone, algo que você usa o dia todo, uma câmera que você usaria tão frequentemente quanto seu lápis ou seus óculos. Ambos esses homens foram grandes visionários históricos, mas mesmo os melhores que já existiram não têm um aproveitamento perfeito. Land investiu milhões de dólares na Apollo Vision, que já nasceu morta. Da mesma forma, Jobs errou feio com os computadores Apple III e Lisa. Em ambos os casos, eles foram demitidos pelos conselhos e forçados a deixar as empresas que fundaram. E em ambos os casos, as empresas ficaram muito piores sem seus fundadores visionários. Mas também reconheça que o motor por trás do sucesso desses homens era sua ética de trabalho fora do comum. Ambos tinham controle total sobre suas empresas, especialmente quando Steve Jobs voltou para a Apple em 1997. Eles usaram esse controle para exigir muito de si mesmos e de seus funcionários. Land disse que a concentração intensa durante horas pode fazer com que as pessoas descubram recursos que nem sabiam que tinham, e mantinha suas equipes trabalhando dia e noite para acertar cada pequeno detalhe em suas câmeras. Uma das funcionárias de Land tinha até uma linha telefônica em casa, especialmente para ele, que ela atendia a qualquer hora do dia. Jobs e Land acreditavam que, se esforçassem ao máximo, trabalhassem em problemas difíceis e fossem obcecados pela qualidade, teriam uma vantagem competitiva, porque a concorrência simplesmente não conseguiria acompanhar. Land literalmente dizia que você só deveria trabalhar em problemas que são manifestamente importantes e que parecem quase impossíveis de resolver. Dessa forma, você terá um mercado garantido para o seu produto e nenhuma concorrência. Funcionou. As câmeras de Land dominaram o mercado de fotografia por décadas. O iPod original de Jobs estava tão à frente da concorrência
que executivos da Microsoft, incluindo Bill Gates, trocaram e-mails entre si, entrando em pânico, dizendo que a Apple estava muito à frente. O lado sombrio da ética de trabalho de Jobs era que ele era absolutamente implacável com seus funcionários, o que arruinou muitos de seus relacionamentos profissionais. Eu vi Steve ser brutal, e Steve era brutal porque ele queria desesperadamente ser excelente. Ele queria que a Apple fosse excelente, queria que o produto fosse excelente e queria que você fosse excelente. E se você não estivesse fazendo o seu melhor trabalho, ele ficava irritado. Ele ficava bravo. Ele ficava, sabe, porque se fizermos isso direito, podemos construir algo realmente grandioso. Não podemos estragar isso. Existe um paralelo aqui com MJ e Kobe. MJ era muito duro com seus companheiros de equipe. Kobe tentou elevar isso a outro nível e acabou perdendo Shaquille O'Neal. Edwin Land era difícil, mas inspirador trabalhar para ele. Jobs era um manipulador emocional. Mas a verdade honesta é que todos eles conseguiam resultados. Podemos ser melhores empreendedores aprendendo com grandes nomes. Podemos nos tornar grandes também estudando a árvore de influências que influenciou nossos empreendedores favoritos. Quando Steve Jobs precisou recuperar sua empresa e foi trazido de volta à Apple, ele usou uma ideia de seu principal mentor, Edwin Land, criando um dispositivo do tamanho de uma carteira capaz de tirar e compartilhar fotos de forma casual para ser usado como um lápis ou um par de óculos. Para mais análises de estratégias de negócios, inscreva-se neste canal. Nos vemos em breve.